Aqui é Vivaldo Barbosa. A luta do Brasil, dos povos das Américas, exceto os Estados Unidos, que tiveram uma história muito especial, a luta dos povos da África e até da Ásia, colonizados pelos europeus, é uma luta muito difícil, muito dura, para se afirmar como um povo, como nação soberana e ter o seu lugar no mundo. Nós carregamos uma herança muito pesada, muito dura, o colonialismo e a escravidão. O colonialismo é essa mente submissa de achar que nós não somos capazes de nada, que nós não temos domínio sobre as nossas coisas, que o melhor é trazer as coisas de fora. Eu lembro que Brizola dizia que a aristocracia no Império vestia veludo aqui no Brasil. Nós não somos capazes de nada, que tudo é melhor vir do estrangeiro. Essa mente colonizada. E a outra questão, a nossa outra herança maldita, é a nossa herança da escravidão, que é essa mente da elite brasileira que quer sempre acumular tudo, espoliar ao máximo o trabalho do povo brasileiro. Nós temos que romper com a escravidão e romper com o colonialismo para nos firmarmos como nação. O povo brasileiro já fez aí uma longa trajetória nesse sentido. Desde Guararapes, em Recife, Pernambuco, quando se apresentou as primeiras características do interesse nacional, o povo brasileiro respondeu presente. Depois, os movimentos aí libertários e independentistas que culminaram com a Inconfidência Mineira, o povo brasileiro respondeu em muitos momentos presente. A nossa independência foi sacrificada porque tivemos que manter o tratado que Portugal havia firmado com a Inglaterra em 1810, ainda tão logo Dom João VI chegou no Brasil. E, com esse tratado, a nossa economia internacional, as nossas exportações e importações, o comércio fundamental do Brasil, ficou na mão dos ingleses. Somente a partir da década de 1850, com ação, inclusive, de empresários, com Mauá, o Barão de Mauá à frente, é que algumas medidas protetivas foram feitas, tomadas, na questão de tarifas, modernização da legislação brasileira e também a coragem que Mauá teve no enfrentamento com os ingleses. Depois disto, algumas lutas, mas Rui Barbosa, como ministro da Fazenda da República, na fundação da República, também teve coragem de enfrentar os ingleses, tomar medidas protetivas à economia nacional, especialmente à industrialização do país, e também teve coragem de enfrentar os interesses ingleses aqui no Brasil, com medidas de crédito, etc. Mas somente com a Revolução de 1930 é que o Brasil tomou medidas efetivas de forjar uma nação assentada aí em 4 questões. Primeiro, a construção do Estado Nacional Brasileiro, forte o suficiente para enfrentar os grupos econômicos nacionais e internacionais, criando instituições como departamentos, comissões, institutos, empresas estatais para atuar na economia. Com a legislação trabalhista, direitos para o nosso povo, e a organização da Previdência Social, uma garantia social fundamental. Criar renda, criar mercado interno e, acima de tudo, criar direitos para a nossa gente, para o nosso povo. Depois, em seguida, cultivou-se a ideia do desenvolvimentismo, a visão da capacidade do povo brasileiro fazer as coisas, tocar e transformar
a nossa natureza, a nossa riqueza e construir o seu destino próprio. E capaz de superar o atraso. O brasileiro passou a ser considerado como capaz de fazer as coisas e avançar em busca do seu lugar no mundo. E também o que nós tivemos, né, além do desenvolvimentismo, foi uma política, né, de proteção à nossa economia. Em torno disto, dessas ideias fundamentais, forjou-se um pensamento político que, destinado a levar o Brasil à sua industrialização, para forjar a sua economia e a nacionalização da nossa economia. Estes fundamentos permitiram ao Brasil guiar-se no mundo aí com uma taxa de desenvolvimento de 1930 até na década de 80 das mais invejáveis do mundo. Até os militares, que, apesar de uma política entreguista aqui e acolá, medidas favorecendo a grupos econômicos, especialmente estrangeiros aqui e acolá, arroxo salarial, arroxo nos ganhos do povo brasileiro, mas mantiveram esses fundamentos em que se procurou assentar a economia brasileira intactos. Não destruir o Estado Nacional, ao contrário, foi até expandido em alguns aspectos. Não destruíram nenhum direito do trabalhador brasileiro, nem destruir a Previdência Social, como agora, enfim, estamos assistindo nos últimos tempos. O Brasil, para se firmar como nação, tem que cuidar, né, forjar a sua economia de maneira autônoma e independente, soberana, exercer a soberania sobre a economia brasileira. E agora, com a educação, que é um grande desafio do desenvolvimentismo, educação, o domínio da tecnologia é o novo nome do desenvolvimentismo no Brasil, para que o Brasil encontre e firme o seu lugar no mundo. Agora, nós voltamos exatamente a procurar inspiração nos fundamentos da construção da nação, nítidos, mais claros, visíveis a partir da Revolução de 1930, que constituiu esse pensamento político em torno do trabalhismo, e definido como trabalhismo, que é exatamente foi responsável pelas coisas melhores que aconteceram no Brasil. A legislação trabalhista, a previdência social, a organização do Estado Nacional, as empresas estatais estratégicas para atuar na economia. Tudo isto procura-se destruir nestes últimos tempos. Procura-se impedir o Brasil forjar-se, impor-se como nação diante do mundo. Nós agora, para construir a nossa nação, nós temos que buscar inspiração nestes fundamentos, que são os fundamentos que as nações do mundo se assentaram para nos permitir romper com o colonialismo e romper com a escravidão, romper com a expoliação da economia nacional, romper com a expoliação do trabalho do povo brasileiro. Se firmar como nação diante do mundo, ter o seu lugar no mundo, ser tratado como nação de respeito e poder propiciar vida saudável para o povo brasileiro. Enfim, construir uma nação, que é o nosso desafio hoje, é o nosso destino. O Brasil é um país importante demais no mundo, pela dimensão do seu território, pela sua população, pelo seu povo, uma nação importante demais no mundo, não pode furtar-se a ter o seu lugar.
a desfrutar do seu lugar, a lutar pelo seu lugar. E isto se assenta numa economia independente, soberana, com instituições capazes de promover o nosso desenvolvimento e a possibilidade do domínio da nossa riqueza, da transformação das nossas riquezas pelo Brasil, pelo povo brasileiro. É por isso que eu saúdo essa iniciativa extraordinária do Clube de Engenharia, da presidência aí do Pedro Celestino, por promover esse debate que nos permite compreender, analisar, compreender melhor o Brasil, o povo brasileiro e a construção do seu destino. Parabéns ao Clube de Engenharia.